Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 42 desse estudo Refletindo Kardec, sempre com o apoio da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Eu quero convidar você para, a partir deste programa, nós iniciarmos uma série de estudos do capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Capítulo este denominado Código Penal da Vida Futura. O objetivo de nós estudarmos esse capítulo é observarmos, sob o ponto de vista da doutrina espírita, as questões da lei divina postas em aplicação na nossa vida, seja na nossa existência atual, seja na vida espiritual que se seguirá. E isso atende a uma sugestão da minha amiga Grazi, que colocou lá no nosso último estudo duas possibilidades, duas sugestões de estudos, que seriam reencarnação e o retorno do espírito à vida espiritual. Se você se recorda, no último estudo, eu deixei em aberto para quem quisesse sugerir. Então, prestigiando a minha amiga Grazi, que fez o comentário, estudar este capítulo do Código Penal da Vida Futura vai nos permitir compreender questões relativas à reencarnação e também relativas ao retorno do espírito ao mundo espiritual. Esse capítulo ele foi elaborado a partir das observações de Allan Kardec, desde a codificação do Livro dos Espíritos, as informações relativas ao processo da reencarnação e à vida espiritual como um todo, mas também com relação às anotações, às observações trazidas pelos espíritos desencarnados, e que ele vai resumir muitos deles aqui na obra O Céu e o Inferno. Espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas. Então, observando esta condição, Allan Kardec, como um educador, como um cientista da educação que era, ele passa a trazer essas informações numa forma de código. Ele vai contemplar nesse código a própria lei divina, né? as condições da lei divina, e nós vamos ver que não se tratam de punições, mas de consequências dos nossos atos. Eu espero que você goste desse estudo, assim como eu gosto muito dessa parte do livro Céu e Inferno, do estudo como um todo dentro da doutrina, e vai nos ajudar com várias questões, vai nos ajudar a esclarecer vários pontos que nós tenhamos dúvida sobre esse nosso retorno à vida espiritual. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 1 e entender de que forma Kardec pretende elaborar esse estudo e conduzir a nossa reflexão. Ele inicia dizendo assim: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzidas as observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então, aqui na introdução, ele já deixa claro que isto não é uma fantasia, uma possibilidade, uma criação da doutrina espírita, mas é uma anotação surgida a partir da observação. A partir das narrativas dos espíritos, é que ele elabora esse código como uma consequência das nossas ações. Artigo 1º. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Bom, vamos lá. Qual é o objetivo de nós estarmos encarnados? Quando essa questão é tratada no Livro dos Espíritos, a espiritualidade, os espíritos que participaram da codificação deixam bem claro que nós estamos aqui encarnados para passarmos por provas e expiações e assim evoluirmos. Então temos a tarefa de enfrentar as dificuldades do dia a dia
para nos aprimorarmos, para nos aperfeiçoarmos, para buscarmos, de alguma forma, a purificação do espírito, eliminando os maus costumes e adquirindo virtudes. Dizem-nos os espíritos também que a encarnação ela tem objetivo de nosso aprimoramento, mas também para que nós contribuamos na evolução daqueles que estão conosco. Então, o objetivo é eliminarmos nossas falhas, nos aprimorarmos e auxiliarmos aqueles que convivem conosco a também vencerem as suas dificuldades. E neste artigo 1º, Kardec dirá que na vida espiritual, ou seja, após a desencarnação, nós sofreremos uma consequência direta das nossas imperfeições que não foram corrigidas. Então, imaginemos que nós encarnamos para vencer determinada dificuldade, numa suposição ligada à posse dos bens materiais, à busca da riqueza, à busca do poder. Encarnamos com esta finalidade. Não vencemos esta finalidade. Não conseguimos superar esse nossa limitação, esse nosso vício, essa nossa imperfeição. Então retornaremos à vida espiritual após a encarnação e sofreremos as consequências de não termos conseguido superar esta imperfeição. E aí dirá ele, o seu estado feliz ou desgraçado, aqui a palavra desgraçado não tem esse sentido impróprio ou até ofensivo que nós costumamos ouvir por aí, mas no sentido de viver uma desgraça, né? Feliz ou infeliz. Esse estado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, se o espírito conseguiu, na sua existência terrena, aprimorar muitas das suas imperfeições, ele retornará ao plano espiritual de uma forma mais feliz, como alguém que, submetido a um exame, a uma prova, volta feliz para sua casa. Eu não sei se você já enfrentou situações no sentido de ser provado, com certeza todos nós já passamos por alguma consequência, seja quando vamos buscar a nossa habilitação, quando vamos tentar um concurso público, ou até mesmo numa prova escolar, numa situação, uma entrevista de emprego, algo que nós temos uma expectativa. Qual é o nosso sentimento quando nós nos damos por derrotados, quando não conseguimos aquilo que pretendíamos? Nos sentimos infelizes, nos sentimos, como diz o texto, em desgraça. E aí nos culpamos porque talvez não tenhamos nos esforçado tanto quanto poderíamos, nós nos julgamos, de certa forma, intranquilos por termos falhado, e passamos a avaliar essa nossa culpa, o que nos traz uma perturbação. Então, esse estado feliz ou infeliz que Kardec vai dizer após a desencarnação é aquilo que nós ouvimos dos espíritos falarem sobre a perturbação após a desencarnação. É essa condição de olhar para o que nós fizemos ou para o que nós deixamos de fazer e assim saber que haverá a consequência direta. Quantas vezes nós não esquecemos uma tarefa por fazer e aí não há mais tempo e, poxa vida, esqueci de fazer tal coisa. Neste caso, a dor do espírito, o seu sofrimento, é porque essas tarefas foram coisas ou questões ou finalidades que o espírito se comprometeu a realizar. Eu, você, todos nós assumimos compromissos no plano espiritual de vencermos algumas das nossas imperfeições. E se nós não conseguimos vencer essas imperfeições, quando retornarmos ao plano espiritual, sofreremos imediatamente as consequências dessas imperfeições, dessa não superação. E aí você pode dizer, haverá então uma punição, um castigo? Não. As consequências são na consciência, são consciências morais, são consciências que vão refletir como dificuldades nas nossas próximas encarnações. Então, hoje eu não consegui esse objetivo, retorno ao plano espiritual. Poderei tentar novamente? Por certo, a lei divina tem essa condição da piedade. Porém, não teremos, possivelmente, as mesmas facilidades ou possibilidades que tínhamos aqui enquanto encarnados.
Ao retornar ao plano espiritual, a nossa nova existência trará alguma dificuldade maior. E é isso que nós veremos ao longo do estudo deste capítulo do Código Penal da Vida Futura. Então, artigo 1º, resumo. Sofreremos na vida espiritual a consequência direta das imperfeições que não conseguimos superar enquanto encarnados. E a felicidade plena, ela é possível ao espírito? É isso que nós vamos ver na próxima semana, no 2º capítulo do Código Penal da Vida Futura. Obrigado a você por nos acompanhar e eu lhe aguardo na próxima semana para nós darmos continuidade a esse estudo do Código Penal da Vida Futura, refletindo Kardec, refletindo o ensino espírita nas nossas vidas. Que Jesus abençoe o seu lar, que você tenha uma ótima semana de muita paz, de muita alegria e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!